presente, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente Alencar, tive a oportunidade nesse final de semana de participar do Congresso da União Estadual dos Estudantes, lá naquela belíssima cidade de Divinópolis. É o congresso que reuniu estudantes das universidades mineiras de todo o estado, também naquele belíssimo campus da Universidade Federal de São João del Rei, que é o campus estendido que funciona lá em Divinópolis, né? É até muito interessante a gente perceber a expansão do ensino superior federal em Minas Gerais, o carinho que o presidente Lula sempre teve com a expansão das vagas, com a ampliação dos campos, com a oferta de novas universidades federais, como é o caso desse campus estendido lá de São João del Rei, funcionando em Divinópolis, mostrando que nós estamos vivendo num outro patamar do ensino superior no Brasil, especialmente em Minas Gerais. Esse congresso, senhor presidente, um congresso com a grande participação da juventude mineira, né? Congresso que elegeu a nova diretoria da União Estadual dos Estudantes, tendo à frente o jovem acadêmico Rafael Leal, que vai presidir a entidade pelos próximos 2 anos. E foi muito interessante o congresso, porque a tônica do congresso foi a bandeira levantada pelos estudantes de Minas, que é a bandeira do minério é nosso. Os estudantes, durante toda a tarde de sábado, se debruçaram sobre o tema da principal riqueza de Minas Gerais, a defesa do minério, a defesa da exploração mineral voltada para os interesses do povo de Minas. E a entidade levantou uma tese muito interessante, que é a proposta da criação do Fundo Social do Minério. Essa proposta já tinha sido apresentada aqui, numa audiência pública que contou com a presença significativa de diversos deputados, a presença do nosso presidente Alencar da Silveira Júnior, de toda a bancada do PDT, vários deputados do PSB e do nosso bloco Minas Sem Censura, PT, PCdoB, PRD e PMDB. E os estudantes estão propondo e aprovaram lá no seu congresso uma proposta de emenda constitucional visando a criação de um fundo social do minério, nos mesmos moldes que há em nível federal, o fundo social do pré-sal. Eles estão com a ideia da criação do fundo social do minério, sendo que esse fundo, 50% desse fundo seria destinado à educação, cultura, ciência, tecnologia e esporte. Uma bandeira muito interessante, os estudantes com a ampla campanha, a ideia de levar para as escolas, de fazer um abaixo-assinado, de fazer uma grande mobilização pela aprovação dessa proposta de emenda constitucional, proposta de emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais, com a criação desse fundo social. Mas os estudantes, acima de tudo, fizeram uma discussão sobre essa situação da exploração mineral em Minas. Os estudantes têm a compreensão que é importante também a luta pelo novo marco regulatório do minério. E esse novo marco regulatório do minério, cuja competência de sua discussão e aprovação é o Congresso Nacional, ele pressupõe, sem dúvida nenhuma, a necessidade de Minas Gerais ter um melhor retorno sobre a exploração das atividades minerais. Porque lá no Congresso ficou muito claro, e os estudantes aprofundaram esse debate, a gente percebe que a compensação que os municípios de Minas Gerais, os mais de 250 municípios mineradores de Minas Gerais, o retorno que os municípios e que o Estado tem da exploração mineral, é um retorno muito aquém do que o Estado merece. E eles fazem uma comparação da exploração do minério com a exploração do petróleo. Enquanto o petróleo remunera os seus municípios com um royalty de 10% do faturamento bruto da Petrobras,
Aqui, na exploração do minério, o chamado royalty, do primo pobre do royalty do petróleo, que é a CEFEM, a contribuição financeira sobre exploração mineral, essa CEFEM remunera os nossos municípios com uma média de apenas 2% do faturamento líquido. Isso causa uma discrepância muito grande. E os exemplos são muito gritantes. Você pega, por exemplo, a cidade de Campos de Goytacazes, uma cidade grande produtora de petróleo no Rio de Janeiro, que teve, em média, nos últimos anos, só do royalty do petróleo, teve recebeu anualmente 850 milhões de reais do royalty do petróleo. Enquanto a nossa pobre Itabirito, né, que tem lá uma grande mina de exploração de minério, né, não recebeu sequer 15 milhões de reais pela a exploração do minério. Então a gente precisa criar uma condição mais justa, mais equilibrada dessa exploração do minério, e os estudantes mineiros estão, sem dúvida nenhuma, levantando essa bandeira, uma bandeira que é importante para Minas Gerais, uma bandeira que é importante para o equilíbrio das contas do Estado de Minas Gerais. Então eu quero aqui fazer esse registro, parabenizando os estudantes, parabenizando a União Estadual dos Estudantes por essa importante bandeira, e esperamos que aqui no plenário da Casa, a proposta de emenda constitucional, que foi proposta pelo conjunto dos estudantes mineiros, pela União Estadual dos Estudantes, a gente possa aprovar essa proposta e, ao mesmo tempo, através da força do Parlamento Mineiro, através da força de todos aqueles que defendem Minas Gerais, que defendem os interesses de Minas Gerais, independente dos seus posicionamentos políticos, partidários, possam também lutar para se ter um novo marco regulatório do minério que valorize mais a nossa principal riqueza, que é a extração mineral. Com muito prazer, eu passo uma parte ao nosso ilustre e eterno presidente, doutor Viana. Nobre colega Carlos Moura, brilhante parlamentar desta casa, grande amigo, quero te parabenizar pelas suas colocações com relação à necessidade de melhorarmos a remuneração a partir dos minerais. E dar um esclarecimento, eu também sou a favor, o governo federal está nesse, até que enfim, o Ministério de Minas e Energia, né, passa também a atender a questão minerária, porque era mais, quase que eminentemente, só de energia, quase não tinha muita interferência na questão mineral, mas agora ele resolveu assumir também o papel pela importância que é a mineração no Brasil, e é claro, Minas é o primeiro que tem até o seu nome graças à questão minerária. E eu quero dizer na sua equiparação, na sua comparação, que temos que levar em conta o seguinte: a dificuldade para se tirar o petróleo é extremamente menor do que a retirada de um minério, de uma rocha, de um local que ele esteja. Mas hoje já há essa consciência de todos nós que é preciso uma colaboração maior para os municípios que ficam depois na dependência. Então eu quero te parabenizar pela sua colocação, dizer também que é uma manifestação já consolidada do governador Antônio Anastasia, que por várias vezes também se manifestou e se manifesta favorável a que aumentemos o percentual da CEFEM para o município e para o Estado, e vamos estar juntos aí buscar de uma forma equilibrada a maneira como a participação das empresas que têm realmente a necessidade de participar mais na colaboração financeira para os municípios, para os munícipes e para o Estado. Então, parabenizo a você pelo seu pronunciamento, sempre brilhante, esclarecedor e muito importante para o nosso Estado, para o nosso povo. Nós aqui agradecemos, ilustre deputado doutor Viana, e Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, levanta um aspecto importante, e que também a gente poderia ampliar. Obviamente que a extração do petróleo, que geralmente a maioria se dá nas plataformas marítimas, o impacto ambiental para as cidades é muito menor. Então, por exemplo, você pega a costa fluminense ou a costa santista,
as plataformas de petróleo estão a 300 milhas, 200 milhas do litoral, que não traz aquele impacto direto. Diferentemente, quando a gente vai em Itabira, Itabirito, Ouro Preto, Igarapé, né, a gente percebe que as cavas da mina está ali no fundo do quintal, está na nossa porta, um impacto ambiental muito grande, um impacto social muito grande, especialmente da mão de obra, né, que traz implicações para aqueles municípios. Então, a compensação financeira, ela tem por objetivo justamente compensar esses danos aos municípios. Então, é preciso realmente que a gente tenha uma remuneração mais justa. E não estou aqui fazendo a defesa de causar problema financeiro para as grandes empresas. Não é esse o caso. Até que, diga de passagem, todas elas vão muito bem, obrigado. Você pega, por exemplo, a companhia Vale, tem batido recordes e mais recordes de lucro líquido nos últimos anos. É uma das empresas que tem um lucro líquido superior à da empresa Petrobras. A mesma coisa, a outra empresa, a MMX, do grande Eike Batista, que está entre os 10 homens mais ricos do mundo, justamente, não estou aqui questionando, mas porque essas empresas estão altamente rentáveis. Agora, elas vão ganhar o seu lucro, mas os municípios não podem ficar só com as consequências malévolas da exploração mineral. Os municípios precisam ser melhor remunerados. Eu estou vendo aqui o ilustre deputado Bosco, que é o nosso presidente da Comissão de Educação. Deputado Bosco, Minas Gerais responde por mais de 80% da produção do minério nióbio, que fica justamente na cidade de Araxá, sua cidade. Esse nióbio é um minério estratégico, altamente estratégico. Através do minério, do nióbio, a liga do nióbio é que garante os altos fornos, que garante a liga para fazer os foguetes, os satélites. Então é um minério extremamente estratégico e que a gente precisa, detendo quase 80% da produção mundial, nós precisamos então ter uma melhor remuneração por essa extração. E é interessante, doutor Viana, que o debate que os estudantes fizeram levantaram um aspecto muito importante. Como a maioria da nossa produção minerária, da nossa extração minerária, é destinada à exportação ao mercado externo, em função da Lei Candir, a Lei Candir isenta de tributação, você não paga um centavo sequer sobre ICMS para essa pauta de exportação. Dentro da discussão do novo marco regulatório, há uma tese muito interessante que diz o seguinte: se o minério que for extraído na forma in natura, na forma de commodity primária, ou seja, sem agregar valor, sem ser industrializado, se ele for exportado dessa forma in natura, deveria-se corrigir a Lei Candir e incidir sobre ela a cobrança do ICMS. Só estaria isenta de pagamento do ICMS aquele minério que fosse processado aqui no país ou no estado, né? Dos mesmos moldes que acontece para a cadeia produtiva do petróleo. O petróleo, quando você extrai o petróleo, posteriormente tem toda uma cadeia produtiva por trás dessa extração, que é a produção de óleo diesel, de gasolina, de produtos derivados do petróleo, que gera uma cadeia produtiva interna e que gera incidência de ICMS, diferentemente do minério, que não tem isso. Então é importante que a gente pense esse novo marco regulatório de forma que a gente remunere melhor os nossos municípios mineiros. Eu questiono o deputado Bosco, com muito prazer, uma parte ao ilustre deputado Bosco. Prezado deputado Carlinhos Moura, com satisfação que nós solicitamos essa parte, primeiro para cumprimentá-lo pela sua ação, sempre presente conosco na Comissão de Educação, e também de dizer da nossa alegria em ter tido Vossa Excelência nos representando no último final de semana na cidade de Divinópolis, onde lá aconteceu uma grande reunião da União Estudantil, cuja reunião e o congresso já foi referenciado por Vossa Excelência. Eu gostaria de dizer também a Vossa Excelência que nós também vemos com bons olhos esta proposta da criação deste fundo da participação
das mineradoras, sobretudo no patrocínio da educação. Proposta apresentada à nossa comissão pela União Estudantil e que posteriormente também foi apresentado aos demais deputados dessa casa. Eu acredito que as mineradoras já contribuem e muito sobremaneira com o desenvolvimento de Minas Gerais, colocando Minas Gerais num ranking de destaque em termos de estado exportador, sobretudo na questão do nióbio, conforme Vossa Excelência colocou, onde nós temos o privilégio em Araxá de ter a maior jazida de nióbio do mundo nas nossas terras, ou seja, no território do município de Araxá. E quer dizer, deputado, que hoje esse nióbio de Araxá, através da empresa CBMM, chega a 50 países. A 50 países. Então, Minas Gerais hoje se faz presença em 50 países através do nosso nióbio lá de Araxá. Então, quero aqui louvar aqui as suas colocações e dizer que esse projeto de sustentabilidade para a educação tem também o nosso aval, tem também o nosso apoio. Só para concluir, senhor presidente, agradeço as palavras do deputado Bosco. Quero parabenizar mais uma vez a diretoria da União Estadual dos Estudantes e dizer que, nos mesmos moldes que na década de 50, uma grande campanha ganhou corações e mentes de todos os brasileiros e brasileiras, que foi a campanha do Petróleo é Nosso, que criou a Petrobras em 1953. Esperamos que Minas Gerais também seja ganha por essa causa dos estudantes e que a gente possa levantar bem alto a bandeira do minério é nosso e da criação do Fundo Social do Minério. Muito obrigado, senhor presidente.